estamos aqui para mais um episódio do Habla Empreendedor. Eu sou a Roberta da Trindade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que escrever pode ser um ato de libertação? Que quando a gente escreve, a gente pode curar o outro a partir da nossa palavra, da nossa escrita, e também pode se curar. Para protagonizar o episódio de hoje, eu trouxe muitas convidadas, não uma, não duas, muitas convidadas, empreendedoras, escritoras, que vão trazer para a gente muitos insights de vida, vão mostrar a força da mulher com as suas dificuldades, com as suas superações. E ela, você já conhece, Luciana Bonilauri. Eu adoro quando a Lu vem para cá, porque ela sempre traz mulheres maravilhosas junto com ela. A Luciana Bonilauri, ela é publisher e ela é editora-chefe da Editora Bonilauri. Estamos aqui também com a doutora Cláudia Kluck. Ela é psicanalista, ela é teóloga, criadora do método Paz é um Lugar. Olha, gente, que lindo nome, já diz tudo, né? Paz é um Lugar. Estamos aqui também com a Camila Colonese, ela que é multiempreendedora, ela é coach, ela é autora, elas vão contar tudo pra gente, o que elas fazem. E estamos também hoje, de forma inédita, com uma convidada super especial que não está no estúdio conosco, ela está online, porque ela está lá em São Paulo, mas ela não poderia deixar de estar aqui conosco hoje. É a Rosana de Paulo Pereira, ela que é educadora inclusiva, tem um trabalho maravilhoso, especialista em educação especial e direitos humanos. Eu quero desejar boas-vindas para vocês, Rosana, Cláudia, Luciana, Camila. É um prazer e uma honra ter mulheres tão especiais hoje compondo essa mesa e trazendo tanta informação para as pessoas que estão em casa. Muito boas-vindas para vocês. Ai, obrigada. Maravilhoso estar aqui, né, meninas? Uma delícia, uma delícia. Ô Lu, mais uma vez, né? A gente junta aqui para trazer informação para as pessoas. Eu acho que você já respondeu essa pergunta para mim em algum momento aí da sua vinda, mas é sempre bom lembrar. Você faz um trabalho muito especial e muito forte com as mulheres, a partir da editora. Me conta, da onde surgiu essa vontade, esse desejo do seu coração em fazer um trabalho forte com mulheres? Bom, em primeiro lugar, obrigada, Roberta, novamente para estar aqui nesse programa maravilhoso que eu amo. Mas o que me move a trabalhar com mulheres, claro que a gente tem autores, homens de todas as faixas etárias, mas as mulheres, eu vejo que elas precisam declarar a sua voz, porque muitas vezes a gente, por ser mulher, a gente fica tão reprimida, né, num universo que parece que os homens predominam. Então, o que me dá esse ânimo mesmo é de dar voz para as mulheres, e mulheres que dizem, não, mas quem sou eu para publicar um livro? E eu quero mostrar para as mulheres que todas que têm um desejo, eu mostro o caminho, eu mostro como. Nossa, é maravilhoso esse trabalho, eu tenho acompanhado assim, sou muito fã da editora Bonilauri e da Luciana. Ô Rosana, deixa eu falar contigo aí em São Paulo, seja muito bem-vinda. Ô Rosana, você faz um trabalho também super especial com a educação inclusiva. Eu quero saber como que esse trabalho, ele influenciou ou influencia na sua forma de escrita, no que você vai trazer para a gente com o seu capítulo. Bom dia, aí um prazer enorme estar com vocês. Tem uma amiga que ela brinca, né, que nós que atuamos aí com a educação inclusiva somos mais que especiais, né? E essa escrita aí, ela não só motiva, né, a mim, mas como a outras pessoas também, porque nós ainda vivemos em um universo muito paralelo no que se refere à inclusão, né? Em muitos lugares, em muitas cidades ainda, as pessoas com deficiência, ou que é o meu público-alvo, né? Elas vivem muito à margem da sociedade, e inclusive as pessoas que atuam também, né? Os profissionais.
Então, essa minha forma de escrita, ela, na verdade, ela começou com o desejo de uma colega que falou, por que que você não conta a sua história, né? Porque isso motiva a outras também a acreditar e saber que lá no fim do túnel existe uma saída, né? Então, assim como eu cheguei até aqui, eu quero motivar outras pessoas também a alcançar patamares maiores para que mais pessoas, de fato, saiam dessa margem da sociedade. Ô, Rosana, conta um pouquinho do seu trabalho com os autistas. Ah, sim. Então, eu comecei a atuar com autistas há 21 anos atrás, né? Então, nessa Caramba! época, nós não tínhamos muitas informações a respeito. Na verdade, quando eu comecei a atuar, foi em um centro de convivência e eu não sabia nada sobre o assunto. Então, a minha primeira solicitação foi de entender como era esse universo, né? E, para minha surpresa, na época, né, foi de entender que cada pessoa tem uma especificidade, independente, né, da sua deficiência, enfim. E eu falo que eu tenho uma história muito bacana com um rapaz autista que foi meu aluno. Eu falo que eu sou uma pessoa antes, eu sou uma pessoa depois da minha experiência, porque isso me mostrou assim várias formas de enxergar a vida, sabe? Cada dia que eu acordo, eu agradeço, porque assim, eles me ensinam demais. Eu tenho aprendido muito durante todos esses anos, com essas pessoas, porque assim, são superações, né? Claro que existem alguns limites, em algumas situações, mas com a abordagem correta, com um olhar específico, essas pessoas elas chegam longe, né? Então foi isso que eu aprendi, né? Que todos nós temos nossas especificidades. Nós precisamos é de ter uma abordagem correta, indicações aí para que essas pessoas cresçam também, porque são seres humanos antes do laudo, né? Antes de mais nada existe um João, uma Maria, um Antônio. Acho que é isso. Maravilhoso esse trabalho, Rosana. A gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre ele, sobre a sua escrita, mas deixa eu voltar aqui para o estúdio falar com a Camila. Camila, você também tem um projeto, você tem uma carreira múltipla, né? Eu quero que você conte pra gente um pouquinho da Camila, do que você faz, como o que você faz influencia ou influenciou no seu processo de escrita. O meu processo de escrita, na verdade, ele já acontece na minha vida há um tempo. Sim. Porque eu sou advogada. Sim. Nem está aqui no currículo, né, apresentado. Então, isso já acontecia com frequência, mas eu apresentava a história dos meus clientes. Sim. Quando eu precisava contar numa petição. E a partir do momento que esse livro me pescou, né? Porque foi o que aconteceu na minha vida, eu passei a escrever sobre mim e a me curar, a enxergar a minha dor. Foi o que esse processo de escrita causou. Então, é todo um processo e uma reviravolta que aconteceu aqui nesse momento. Você falando assim, né? E eu fico imaginando o coração da Lu, né? Quando você está falando isso, da escrita como um processo de cura, eu fico imaginando, né? Porque dá voz a tantas mulheres incríveis e participar desse processo, ser um instrumento, gente. Eu acho que é mais ou menos o que eu sinto aqui no Habla Empreendedora, quando a gente dá voz para as mulheres. Teve um caso recente, né, de uma pessoa, de uma mulher que estava muito aprisionada, porque o esposo não queria que ela gravasse, e ela veio mesmo assim, gravou. Uau. E a partir disso se abriu um universo na frente dela. Então eu fico imaginando, né, seu coração, né, Lu, quando a Camila traz um relato como esse, até me arrepia, assim, gente, eu sou fã demais, assim, sabe? Ô, Cláudia, bem-vinda, meu amor. Paz é um lugar.
paz é um lugar. Fala mais sobre isso. Então, pensar na paz tem me orientado desde que me dei por gente, né? Procurando paz, construindo paz. E é um lugar fora, no qual nós estamos todas indo, né? Com a ajuda da Luciana, colocando para fora, mas é um lugar dentro. E eu, como psicanalista, eu encontro mulheres exaustas, confusas, que precisam construir esse lugar dentro. Então, vem da minha história, que daí no capítulo do livro, espero que todo mundo fique bem curioso para ver como que isso se constituiu, mas é um lugar que quando a gente tem essa escuta privilegiada da gente, porque quando a gente escreve, a gente se escuta, né? Sim. Opa, estou revendo aqui algumas palavras. É a grande chance de olhar e dizer, eu estou indo para esse lugar de paz, né? Deixando as mazelas, deixando as bobagens, deixando as adolescências, né? A gente conversava antes de começar. Então, construir o lugar de paz, então, como pessoa, depois como professora, como mãe. E no doutorado eu encontrei um sujeito chamado Hans King, que fala da reciprocidade como um caminho para a paz. A minha primeira reciprocidade foi quando eu tive uma conexão com quem me disse quem eu era. Então, construir o lugar de paz e ir para esse lugar, eu acho que é a função de cada uma de nós que estamos tendo a oportunidade de ter voz, né? De se colocar mesmo como alguém que diz assim, eu tenho uma bagagem, vem cá olhar minha mala junto comigo, tem umas ferramentas aqui que a gente pode dividir. Eu acho que é esse lugar de paz. Ô, Cláudia, você falando assim, eu começo a viajar, né, em tantas coisas, em tantas histórias que eu já vivi também. Você como psicanalista, né, e não mais só como escritora, quando a Camila traz uma fala dessas, né, que escrever foi um processo de cura, como psicanalista você explica isso? É tão interessante que quando sobe o conteúdo e a gente toma consciência, né? Eu estou sendo analisada, né? A gente, como psicanalista, tem que passar por supervisão o tempo todo. Então, quando eu estou sendo analisada e eu falo e me escuto, muitas vezes eu tenho sustos. Uau, isso estava dentro de mim com essa palavra? Então, esse poder da autoescuta, né? Esse poder de conseguir ter consciência para ter escolha. Eu só tenho escolha depois que eu olho para aquilo e digo, não, este copo é um copo, eu posso colocar café ou água, mas eu vou tomar. Então, se ouvir, a capacidade de se ouvir, eu acho que é libertador mesmo de, por exemplo, uma mulher que não poderia gravar. Qual é a potência depois de dizer gravei e deu certo, né? Isso eu acho que é determinante para o próximo passo. Espetacular. Sempre para o próximo passo. Ô Camila, me conta uma coisa, você é multiempreendedora. Isso. Conta mais sobre isso, o que você faz no seu dia a dia, na sua vida? Bom, eu tenho empresas com produtos físicos, hoje eu tenho uma estofaria, por exemplo, né, especializada em cabeceiras, e eu tenho alguns produtos digitais em segmentos variados, por isso multiempreendedora. Eu sou advogada, então eu tenho uma sócia advogada que nós temos um trabalho específico. Eu tenho uma sócia com produtos digitais para saúde e bem-estar feminino, que é outra coisa totalmente diferente. E as ruivas da minha vida. As duas são ruivas e a Lu é a terceira. Né? Legal. E tenho outros projetos. Eu tenho um projeto com um educador físico que está se tornando mais um produto. Então, é mais uma empresa que está nascendo. Por isso dessa multiplicidade. Né? E me conta, como surgiu para você o convite, né? Qual foi o impacto desse convite que vem da Lu com tanto carinho para as mulheres? Como que você entendeu esse convite? Na verdade, não entendi. Demorei para entender. Né? Eu estava fazendo um curso de decoração no Centro Europeu e participava de um grupo de WhatsApp de empreendedoras que eu conhecia ali dentro,
com alguns professores e, de repente, dentro desse grupo, falaram sobre uma coautoria, uma reunião sobre um livro de coautoria, e eu fiquei curiosa, como sou, né? E quis participar da reunião. Quando eu percebi, eu estava totalmente envolvida com o livro e até então não havia entendido exatamente o que se passava ali, o que estava acontecendo. Por isso que eu digo que esse livro me pescou, porque foi a junção do livro com outros acontecimentos ali muito próximos que me deram o clique, e eu abri o olho de que aquilo ali era um processo que eu precisava. As minhas energias, que eu já buscava alguma coisa diferente ou tirar o nariz da água, aquilo ali me buscou, e o começar a escrever foi o início do processo de olhar para a sombra, olhar para dentro, e exatamente isso. Escrever e ouvir, entender aquilo que eu estava expondo. E aí sim sentir realmente a dor que aquilo havia me causado. A gente já vai falar mais sobre isso, mas estamos, infelizmente, caminhando para o final do primeiro bloco. E eu quero deixar uma perguntinha para você, Lu. Ouvindo todos esses relatos dessas mulheres poderosas, o que você sente quando pega o manuscrito de cada capítulo? Você não sai daí, hein? É rapidinho, intervalo comercial, a Lu volta respondendo essa pergunta. Até já. Voltamos com essas mulheres incríveis, doutora Cláudia, com a Camila, com a Luciana, com a Rosana, que está lá em São Paulo. Tem gente de São Paulo aí? Se tiver já, quando tiver assistindo aqui o programa, já marca a gente lá no Habla Empreendedora, já fala o que você está gostando desse episódio. A melhor frase, o melhor depoimento vai concorrer a um kit do Habla Empreendedora, mochila para notebook, guarda-chuva personalizado, caneca, planner, caneta, enfim, tem uma infinidade aí de produtos do Habla Empreendedora que pode ser seu, exclusivo, hein, gente? Então não perde a oportunidade. Ô Lu, no primeiro bloco a gente estava conversando e eu te fiz uma pergunta. A gente está assim num momento bem emocional aqui, né? O primeiro bloco foi porque a gente está aqui, a gente está se desnudando aqui para nossa audiência, né? Falando das nossas dores, do que motivou a escrever, do processo de cura. O que te toca, né? Quando você pega o manuscrito ali, porque querendo ou não, essas mulheres confiaram em você, estão confiando as suas histórias para você. O que você sente? Sim, é uma emoção tão grande. Porque, bom, primeiro a confiança mesmo, né, numa editora, por isso que é tão importante a credibilidade que a editora Bonilauri passa para os nossos autores, porque você pega uma história crua da vida de alguém, contando, às vezes abrindo coisas que aquele autor nunca contou para ninguém, às vezes nem alguém da família nunca ouviu. E aquilo que a Camila estava falando, a pessoa começa a abrir, a escrever, e aquilo me emociona de uma maneira, é uma alegria tão grande. E claro que tem algumas coisas que chega para mim, eu dou uma filtrada, eu passo um filtro, até para proteger a imagem, né, do autor, da autora. Mas é um conteúdo que se torna tão rico, tão inteligente, porque se fala da humanidade, a nossa humanidade. Todos passam por dores, por lutas, por angústias da alma. E esse livro em especial, né, Almas Livres, ele é tão lindo, a trajetória de cada uma dessas mulheres, que ela é uma ponte de esperança, uma ponte mesmo, que leva o leitor a alcançar a esperança, que vai olhar para essas mulheres, se identificar talvez com algumas histórias e falar, puxa, se ela conseguiu, eu também consigo.
É perfeito. Assim, é emocionante mesmo, assim, né? De ouvir os relatos, eu que tenho acompanhado. Você já trouxe algumas autoras aqui, inclusive daquele outro livro, A Vozes de Resiliência, né? Que foi também, eu li, é maravilhoso e tem histórias belíssimas. Ô Camila, eu acho que uma das coisas que impede, muitas vezes, uma pessoa de aceitar um desafio é o medo de ser julgado. Né? Eu acho que isso até a doutora Cláudia depois pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que o medo de ser julgada é um ponto, assim, eu quero saber de você, você teve medo de ser julgada quando, porque assim, você abre, né, histórias, você tá trazendo relatos, você abre histórias muito pessoais ali dentro do seu capítulo, como foi para você essa questão? Eu tive medo, mas jamais tive dúvida. O meu medo maior foi na forma de expor para não parecer expor outras pessoas. Porque, embora muitos estejam e estiveram envolvidos nisso, tudo é sobre mim. Tudo é sobre mim. Foi a minha forma de tratar e não saber lidar, foi o significado que eu dei para algumas situações, foi o que eu permiti que acontecesse, que fez com que as coisas chegassem até aqui. Não até aqui, até lá atrás, porque agora não mais. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou visualmente, fisicamente, comportamentalmente, né? Então, tive medo sim, mas foi rápido e passou. Como que você acha que a sua história vai se conectar com a história de outras mulheres? O enxergar como tudo depende da gente. Tudo depende da gente. É autorresponsabilidade. Não é o comportamento da outra pessoa. Uhum. Nós somos espelho um do outro. O que eu estou fazendo que faz com que ela ou ele tenha esse comportamento comigo? As permissões que a gente dá. O que eu vou mudar em mim para que isso mude? Uhum. Doutora Cláudia, eu imagino que você, né, atende tantas pessoas. O que você diria, né, para uma pessoa que está tentando transformar dor em palavras? Que conselho você poderia dar ou que dicas você poderia dar, enfim? O que normalmente eu uso, Roberta, é generosidade. Seja generosa com você, né? Nessa bagagem que a gente vai adquirindo, o que é que me serve nesse momento e que eu consigo valorizar como real. Porque as comparações, os medos, vêm muito porque eu tenho um ideal de Cláudia, um ideal de Luciana, né? Não é o ideal, é o real. O que é possível fazer com o que a gente tem? Que escolha de verdade eu consigo fazer? Então, ser generosa. Puxa, eu não tenho, eu voltei a estudar muito tarde, né? Eu fui terminar o ensino médio, eu já estava com um filho grande já. Maravilhoso. Foi exemplo. Eu digo assim, que Deus abria a porta, eu punha o pé para manter a porta aberta, ia com medo mesmo, transformava medo em força, dizia, não, se Deus abrir a porta é porque é para eu ir. Então, cada escolha... Cada vez que eu escolhi alguma coisa para pôr na minha bagagem, Rubem Alves diz que a gente tem duas malas, uma das coisas que dão prazer e a outra das coisas úteis. Eu olhava para as úteis e dizia, isso me serve ou é só dar prazer? Então, a leitura me dá prazer, eu vou ser generosa e vou me dar este tempo de leitura. Comer isso ou aquilo me dá prazer, eu vou ser generosa comigo e vou me permitir. Por quê? Quando a gente não é generosa com a gente, normalmente a gente já foi massacrada e está massacrando pessoas. Então, o processo de encontrar o lugar de paz é olhar o que é real, o que eu realmente posso usar, me permitir
admitir que tenho sim falhas e que erros são oportunidades. A Rosana é educadora também, né, Rosana? Então, a gente cansou de ver a escola dizendo que tem que tirar 10. A meta é só o 10. Não, no erro a gente constrói uma oportunidade. A gente constrói condição de ficar melhor. Então, eu vou ser generosa com o meu erro. Ele vai ser um caminho, uma condição para melhorar. Aproveitando essa fala da Cláudia, Rosana, você é educadora, você escreve e trabalha, você tem a vivência da inclusão. Eu quero saber de você, assim, a pessoa que quer escrever ou quer falar sobre a inclusão, o que você diria, que dica você poderia dar? Você tem lugar de fala para isso? Dá uma dica para quem está pensando em escrever sobre inclusão ou falar sobre esse assunto. A pessoa, ela precisa, como acabou de ser foi falado agora, né? O nosso aprendizado, ele vem a partir da experiência, né? São os erros, são os acertos. Então, a pessoa que quer trazer esse tema, que quer explanar, ela precisa viver, né? Não apenas ser um espectador, mas ela precisa ter um papel de fala, ela precisa ter uma autoria aí junto com esse público e realmente trazer a realidade para a sociedade, né? Não de uma forma de sofrimento, de dor, mas de superação, né? E o nosso papel enquanto educador, né? Então, eu acredito que nós precisamos trazer soluções. Uma pessoa que quer falar sobre inclusão, ela tem que trazer soluções, né? Tem que enxergar o copo mais cheinho um pouco, né? Porque as pessoas ainda reclamam muito, né? Nossa, nós não temos nada. Acontece, como eu contei para vocês no início, eu tenho 20 anos de experiência nessa área aí, né? E eu vejo o quanto nós já avançamos. Ainda falta muita coisa, mas nós já avançamos demais. Então, eu acho que são esses avanços e são essas soluções. A pessoa tem que fazer pesquisa, né? Ela tem que trazer aí para a sociedade as soluções. É isso. Rosana, a minha irmã, ela é psicóloga e ela faz um trabalho também com pessoas, com autistas, com alguns transtornos. A questão do autismo, eu vejo assim, né? Hoje existe ainda muita ignorância quando se fala, né, em autismo. Inclusive, para as mulheres, é diferente o autismo para mulheres e para homens. Eu quero que você conte um pouquinho, como educadora, né, o que é possível fazer no sentido de apoiar as pessoas com necessidades educacionais especiais, autistas e pessoas com algum tipo de transtorno, como o TDAH, por exemplo. Acho que é bem importante a gente tocar nesse assunto. Sim, porque são pessoas silenciadas, né? Como eu disse no início, as pessoas, elas generalizam demais. Então, as pessoas, elas olham o laudo, né? E nós, enquanto educadores, antes de olhar o laudo, nós precisamos conhecer, né? Por exemplo, quando eu vou ter um primeiro contato, vou usar aqui o estudante, que é o meu maior público aí. Antes, então, de eu já fazer... Porque as pessoas, elas fazem um pré-julgamento. Meu Deus, agora eu vou dar aula para um autista. Não, você vai dar aula para uma criança. E o que aquela criança precisa, né? Antigamente, na educação, a gente tinha uma visão muito clínico-médica, né? Então, era o laudo de ponto. Hoje, a gente já entende que atuar com essas pessoas na educação é de uma forma biopsicossocial, né? Então, eu preciso saber quem é esse indivíduo, quais são as habilidades que essa pessoa tem, porque eles têm, né? Algumas precisam ser mais exploradas, outras já estão aí em evidência, né? E aí, o papel da educação nesse sentido é de eliminar as barreiras que essas pessoas encontram no ambiente escolar. Então, independente do autismo, ou algum tipo de transtorno, ou outras formas de deficiência, o nosso papel enquanto educador é de eliminar barreiras, não de projetar barreiras.
né? Então, eu preciso prever os apoios, eu preciso prever os recursos que essas pessoas precisam para que elas tenham um papel de fala na sociedade, para que elas se sintam pertencentes ao seu meio, no nosso caso, o ambiente escolar, né? Para que essas crianças sejam protagonistas. Eu tive recentemente, há uma semana atrás, aqui em São Paulo, nós temos uma Olimpíada de Matemática, né? E nós realizamos uma premiação. E aí eu fiquei observando as crianças indo ao palco receber medalhas, e eu tive ali, assim, a grosso modo, olhando, umas 5 crianças com autismo indo receber a medalha na Olimpíada de Matemática. Uau, então, que olha interessante. a potencialidade que ele tinha, né? E isso foi explorado. Então, ele estava ali como protagonista, né? Ali não era criança autista. Eu só identifiquei o autismo por conta do cordão que eles estavam usando, né, de identificação. Mas, assim, ninguém falou, agora nós vamos receber um... Não, é o João, é o Antônio, é o Marcos. Então, assim, são crianças que se tornaram protagonistas dentro do seu ambiente escolar. Então, esse é o nosso papel, né, enquanto educadoras, enquanto pessoas que atuam com pessoas com autismo ou outras formas de transtorno. Não é colocar barreiras e sim eliminá-las. É um trabalho incrível, né? Eu, como uma pessoa Sim. que tenho autistas na família, eu posso dizer que depois do diagnóstico foi outro mundo, né? Essa pessoa, ela se sentia quebrada, e a partir do momento em que ela teve o diagnóstico, ela se entendeu como diferente. O comportamento dela para um neurodivergente é diferente a forma de funcionamento. Não que é menos ou é mais, mas é diferente, não é isso, Rosana? Exatamente, é isso mesmo. Gente, então, olha... assim como o ser humano, ele é assim, né? Ninguém é igual a ninguém. Exato. O que você trouxe é muito importante, conhecer, né? Se conhecer. Se conhecer. E a partir do momento que você se conhece, você vai lidar com seus limites, enfim, mas é se conhecer e saber que nós vivemos em uma diversidade, né? O mundo é diverso, as pessoas não são iguais. Rosana, obrigada por essa fala. Obrigada por essa fala, é extremamente importante. Fica conosco, a gente está indo para o intervalo, a gente vai agora você vai ficar com Autoestima em Foco, com a Giovana Vanzo, aquele programa dentro do Habla Empreendedora que traz a autoestima para dentro aí da sua casa. Não perca! Fica conosco, no próximo bloco a gente continua esse papo maravilhoso com essas escritoras. Até já! Olá, eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV. Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. Quantas vezes você já pediu desculpa só por existir do seu jeito? A Linda talvez nem perceba, mas às vezes ela se desculpa sem dizer desculpa. Ela se cala quando tem algo para dizer. Ela se esconde quando tem algo para mostrar. Ela ri de coisas que não acha graça, só para não parecer difícil. Ela muda o tom, o jeito de se vestir, até o cabelo, só para agradar. Como se o mundo tivesse feito ela grande demais, intensa demais, sensível demais. E ela passasse a vida tentando caber. Mas hoje, linda, eu quero te lembrar. Você não precisa caber. Você foi feita para ocupar. Para marcar presença, para incomodar o que está pequeno demais para te conter. A gente não nasceu para viver em modo silencioso. A gente nasceu para viver inteira. Então hoje, se você sentir vontade de pedir desculpas por ser você, respira fundo e escolhe outra frase. Escolhe, é assim que eu sou. Escolhe,
Eu mereço esse espaço. Ou escolhe, eu cheguei. Se quiser, escreve num post-it, num espelho, na alma. Não me diminuo mais para caber. Me abraço para transbordar. Este foi o momento do Autoestima em Foco, um oferecimento de Gevanzo Joias. Semijoias em pedras naturais que vestem o seu poder. Te encontro no @GevanzoJoias. Você assistiu Autoestima em Foco com a Giovana Vanzo e eu, como sempre, com essas maravilhas da Gevanzo Joias, patrocinadora oficial do Habla Empreendedora e também vestida de modas amigas. Paula Gama, um super beijo para você por vestir a Roberta da Trindade em todos os episódios. Gente, é verdade, né? Às vezes como um detalhe, né? Uma joia, um detalhezinho faz a diferença na autoestima da gente, né? Eu não acreditava até começar a usar. A Giovana tem razão. Beijo, Gi, para você. Ô, gente, a gente tá assim, até passamos os minutos dos blocos, porque assim, a conversa tá muito boa. Tá muito boa mesmo. Ô Lu, eu tenho uma pergunta para você, né? Você já se autodenominou parteira, né? De livros, de ideias, porque cada livro que nasce realmente um filho. Como que é esse olhar que você tem apurado para dizer assim, isso aqui vai ser um bom livro, ou esse aqui é um bom tema? Foi algo que você foi se aperfeiçoando? Eu imagino que com a prática, né, vai aperfeiçoando, mas tem alguma coisinha especial lá no fundinho? Olha, na verdade, eu sempre penso em quem está do outro lado do livro, quem vai receber aquele livro. Então, eu sempre me coloco na posição de leitora. E uma decisão que eu tomei com a editora Bonilauri é só ter livros inteligentes. Mesmo sendo uma ficção, uma fantasia, uma biografia, que o conteúdo seja relevante. Então, o meu olhar é o que esse livro vai agregar na vida de alguém. Não é à toa que você tá cheia de prêmios na editora Bonilauri. No último bloco, quero que você fale sobre esses prêmios, porque eu sei que tem vários prêmios internacionais e é muito importante. Você que quer escrever um livro, tá aí, até o final do programa eu tenho certeza que você vai tomar a decisão de escrever o livro com a Luciana, porque assim, é um cuidado, né, de tudo, desde a capa, da curadoria ali do conteúdo. Você tá de parabéns, realmente, Lu, porque aqui eu só trago pessoas que eu realmente acredito e que fazem um bom trabalho para inspirar as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Tá de parabéns. Depois você vai falar sobre os prêmios. Falo sim. Ô Camila, a gente tá falando, né, de processo de cura, a palavra ela liberta, mas ela também volta pra gente, né? Às vezes em diversas maneiras, trazendo alegria, trazendo cura, enfim. Qual foi o maior processo de transformação que você teve escrevendo seu capítulo? Foi eu perceber o quão masculina eu havia me tornado. Como eu estava no lugar errado, no polo errado, e mexendo com toda a minha casa, com todo o meu ecossistema, sabe? Esse foi o ponto principal, foi a primeira coisa que eu precisei mexer drasticamente, inclusive em cabelo, unha, imagem, roupas, tudo, porque eu estava num momento em que eu olhava para uma foto minha e eu não me enxergava, eu não enxergava uma mulher, eu enxergava um piá. Era isso que eu via. E hoje não mais, já me enxergo diferente visualmente, né? Agora, dentro... as coisas estão muito melhores também. Sendo trabalhadas. E eu acho que a gente precisa também, olhando e fazendo uma reflexão sobre mim mesma, muitas vezes se perdoar ou, sabe? Porque assim, acho que a gente é tão cobrada e muitas vezes a gente precisa exercer papéis que não são nossos e a gente vai se transformando mesmo e se tornando.
Então, esse olhar para dentro, de se olhar e se reconhecer, talvez como aquela pessoa que precisou em algum momento ser aquilo, mas já não é mais e já não faz mais sentido, eu acho que é um gesto de coragem. Você precisa ter coragem, né? E coragem não é a ausência do medo, a coragem é você, mesmo com medo, você ir, você fazer, você mudar uma imagem. É algo, eu acho que é muito poderoso do ponto de vista psicológico, assim, né? Porque você está mudando a tua essência, quem você é e quem você se vê no espelho. E se aquilo não faz mais sentido para você, que bom me enxergar e ver que aquilo não faz mais sentido e ter essa oportunidade de mudar. Então, eu vejo que o seu capítulo, ele vai trazer muitas mulheres para a luz, de trazer essa coisa assim, eu também já não me reconheço como aquela mulher que eu precisei ser um dia. Né? Muitas vezes arrimo de família, às vezes tendo que cuidar da casa, às vezes até cuidar dos pais, ou de uma família que precisou cuidar antes, né? Assumir papéis que não eram nossos. E quantos de nós quantas pessoas que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, se reconhecem nessa história? Eu mesma me reconheço em vários momentos. Então, eu acho que o seu capítulo ele vai trazer muita reflexão sobre isso. Parabéns pela coragem, Camila. Obrigada. E eu quero continuar aqui com a fala com você, Cláudia. A paz, né? Você está falando da paz, é um lugar. Alguma escrita ou algum livro em algum momento despertou em você talvez essa busca por essa paz, ou mudou alguma coisa na sua forma de ver e de enxergar a paz? Me conta. Então, eu sou composta de muitos autores, né? Eu sou uma consumidora de livros. Então, Rubem Alves, Adélia Prado, tem muita gente que me compõe na amorosidade da vida. Mas tem 2 pontos de escrita na minha história que são basilares. Eu, com 14 anos, numa infância, numa juventude, numa adolescência muito pobre, eu escrevi um poema. E esse poema fundamenta muitas das coisas que eu vim buscando. Posso? Com toda certeza, deve. É muito infantil, tá? Mas é a docilidade desse infantil que eu acho que faz diferença. Ele começa assim: e sozinha a florzinha chorou, e chorou amargamente na noite, e nem o travesseiro da terra acolheu o rostinho triste daquela que docemente chorava na amplitude da solidão. E chorando fez nascer sulcos em volta na terra em torno dela, e em torno do seu coraçãozinho de flor nasceu a vontade de ser amada. Ai, então, que coisa mais linda, gente. Eu tinha 14 anos, foi de madrugada, ouvindo rádio AM, que minha família não tinha AM e FM, era AM. Esse retorno para o amor, a capacidade de ser plástica, né? De estar com elasticidade para olhar para dentro e dizer: eu preciso ser amada. Desde os 14, eu preciso construir um caminho de paz desde os 14. Então, esse é um ponto de inflexão muito importante, que eu olho para trás e eu lembro da noite. Eu preciso ser amada. E quando eu terminei a dissertação, quando eu terminei o mestrado, eu escrevi algo sobre os caminhantes, que caminhando não observarão a mesma coisa. Isso tem tudo a ver com inclusão. Uns vão observar a vegetação, outros vão sentir o cheiro, outros não vão ser nada disso, só vão sentir o chão embaixo dos pés. Então, a escrita me compõe e me direciona para dar realmente passos para dizer que as minhas dores, que eram muros, eu tirei os tijolos, comecei a escrever e transformei isso realmente em ponte, em caminho. Que lindo isso. Esse episódio tá demais. Até eu, ouvindo vocês, assim, eu tô, sei lá, refletindo muito, assim, sobre a minha história também, sobre a minha vida, sobre as minhas coisas. A gente tá se encaminhando pro próximo bloco, mas, Rosana, fica aí conosco, que no próximo bloco eu quero saber da sua história, do seu capítulo, né? Aqui a Camila e a Cláudia falaram mais sobre a história delas, eu quero saber da sua história. Então, fica aí com a gente. E no próximo bloco, o último bloco, mas nós vamos falar aqui, continuar falando com essas incríveis autoras, empreendedoras, multifacetadas. Não sai daí. Até o próximo bloco.
perdeu alguma coisa desse episódio ou de outros episódios do Habla Empreendedora, vai lá na Rede TV Paraná, canal do YouTube, tem todos os episódios do Habla Empreendedora. Quer assistir os outros episódios do Habla Empreendedora que não foram para a TV, que foram para a rádio, estão todos no YouTube, canal Habla Empreendedora, mais de 80 episódios aí. Você sabia que esse julho faz 1 ano do Habla Empreendedora? Passa rápido, né, gente? E começamos agora, invadimos aí a sua TV, na Rede TV Paraná, todos os domingos ao meio-dia e terças-feiras às 20h30, um horário marcado você tem com o melhor do empreendedorismo feminino. Ô, Rosana, a gente estava falando aqui nos blocos anteriores, e eu falei com a Camila e com a Cláudia no bloco anterior sobre o capítulo delas. Eu quero que você fale sobre o seu capítulo agora. Tá bem. Eu tenho, na verdade, são 2 capítulos, né? Eu tive a oportunidade de escrever sobre 2 capítulos. Então, bem rapidamente, o meu capítulo, então, eu resgato essa Rosana que demorou muito para saber o que ia ser quando crescesse, né? Então, eu digo que a educação me escolheu, não fui eu que a escolhi, porque eu passei por vários caminhos aí e, por fim, veio a educação, né, que eu vejo aí como um papel muito importante na sociedade. Mas também, diante da conversa com as nossas colegas e a oportunidade que a Lu me deu de escrever mais um capítulo, eu trouxe o meu papel enquanto educadora, mas dando o papel de fala a uma mulher com deficiência também, que são tão marginalizadas, né? Às vezes sem esse direito de ter essa alma liberta. Então eu trago aí uma parceria com uma amiga, Caroline, que é uma mulher surda, que é a primeira sexóloga surda do Brasil. Então eu trouxe a ela também essa representatividade no meu capítulo. Que coisa maravilhosa, gente. Você já ficou com vontade de ler esse livro? Eu fiquei desde o começo, eu já tô com vontade de ler. Agora a gente vai para o momento Habla Empreendedora. Perguntinhas rápidas que exigem respostas rápidas. Estão preparadas? Preparadíssima. Bora. Tá bom, então vamos lá, Lu. Vamos começar contigo. 3 palavras que definem a editora Bonilauri. Uau! Acesso, parto, porque as mulheres, elas dão à luz um novo filho livro, e prêmio. Uau! Que nós ganhamos muitos prêmios internacionais, 7 prêmios agora na Europa, e essa semana a gente ganhou nosso mais recente prêmio, que é o prêmio de melhor livro brasileiro. Uau. Gente, que coisa especial, né? Porque querendo ou não, né? O prêmio é a chancela, é o reconhecimento do que de bom você está trazendo, né, no mundo. Ô, Rosana, um conselho que você daria para educadoras? Não desistam, né? Meio aos obstáculos que encontramos, continue, porque nós temos um papel muito importante. E essa fala, essa tua frase é curta, mas é potente. Quantas vezes a gente tem vontade, né, no decorrer aí da nossa vida de desistir, às vezes, da nossa vocação. Perfeito. Camila, um hábito criativo indispensável. Artesanato. É na execução de artesanato que eu desenvolvo e me enxergo no auto-amor que eu preciso desenvolver. A gente estava falando, eu tenho uma rádio chamada Habla FM. Quem não foi ouvir, vai lá ouvir. habla.minharadio.fm, que é uma rádio de podcasts. E no podcast tem um podcast chamado Repensar as Infâncias. E a Daniele Gross, que é uma das apresentadoras, trouxe uma artesã que faz bonecas de pano, falando sobre a importância do artesanato, do artesanal, para o desenvolvimento das crianças. Então, foi um episódio lindo. Um beijo, Dani, sempre trazendo também convidadas espetaculares. Cláudia, uma emoção que te ajuda, que a escrita te ajuda a ressignificar. Uma emoção, prefiro um substantivo, tá? Pode ser. Futuro, porque quando eu escrevo, eu estou refletindo e projeto.
e vou para frente. E em pequenas pílulas. Às vezes as pessoas pensam, preciso escrever tudo de uma vez. Não, vai fazendo pequenas anotações do que toca, porque é futuro. Você sabe que eu tinha uma dificuldade, assim, em colocar em palavras, em escrever. E aí adolescente isso, né? E aí eu comecei a jogar frases sem sentido, coisas que vinham na minha cabeça, fui jogando. E aí, a partir disso, é que eu ia criando as minhas coisas, as minhas histórias, e isso se tornou uma técnica que eu uso até hoje. E você sabe que mulheres da minha idade têm muito medo de olhar para o futuro, né? E quando você olha para o futuro cheio de esperança, daí eu acho que emoção é esperança, é vontade, é curiosidade, você desmistifica isso que está acabando. Não está, não. Nós vamos comer esse doce até o final e vai ser bem gostoso. Ô, Rosana, um livro que te representa. Tem um livro que eu gosto muito, chama Aliviando a Bagagem. Esse livro me ensinou muitas coisas, principalmente que a bagagem a gente só precisa carregar aquilo que é essencial, né? Lindo. Ô, Cláudia, um conselho para mulheres que ainda silenciam as suas histórias. Se escute, sabe? Converse com você no espelho, faz um efeito terapêutico enorme. Converse com você, converse com a criança. Abrigue aquela criança, diga, olha, você não se cuidou sozinha, mas agora eu vou te cuidar, vem cá. Ô, Camila, em uma frase, o que os leitores podem esperar do seu capítulo? Enxergar ali a necessidade de olhar para dentro e se perceber como a pessoa mais importante da própria vida. Protagonista da sua história, né? Ô, Cláudia, mesma pergunta para você. Em uma frase, o que as pessoas podem esperar do seu capítulo? Você consegue. Em cada linha está escrito, você consegue. Não importa a história que você está carregando, você consegue. Quantas vezes a gente precisa se apoderar dessa frase, né? Rosana, mesma perguntinha para você. O que as pessoas podem esperar do seu capítulo? Resiliência. A capacidade de seguir. É isso. A despeito de tantas coisas, né? Luciana, e a pergunta é para você agora, finalizando esse programa maravilhoso, o que as pessoas podem esperar do livro em uma frase? Uau! Elas podem esperar mudança de vida. Porque cada capítulo, cada história não apenas mudou a vida dessas mulheres, mas o leitor, mesmo um homem que pegue o livro para ver a história dessas mulheres, ele vai causar algum impacto transformador. E como eu sempre falo, né? No momento em que você resolve colocar a sua voz no mundo, não é mais sobre você, é sobre o outro, é sobre o legado que você vai deixar até mesmo para novas gerações, para gerações futuras. Então, esse livro, eu acho que eu estou com essa expectativa, né? Que ele se torne mesmo uma referência para outras pessoas de superação, né? E perceber que existe um caminho aí. Se você minimamente sentiu no seu coração uma vontade de escrever, de trazer a sua história para o mundo, agora é o seu momento, não espere mais. Vem para a Aula Empreendedora, vai escrever um livro, vai colocar aí sua palavra para reverberar no mundo. As pessoas precisam de exemplos positivos, estamos cansados de maus exemplos, de coisas ruins acontecendo o tempo todo. A gente quer a sua história de superação, é isso que vai fazer a diferença para o mundo. Se cada um plantar uma sementinha, minha gente, ninguém segura. Estamos aqui encerrando esse episódio incrível que eu tive o prazer de apresentar. Espero que você tenha gostado. Quero aproveitar para agradecer todos os nossos apoiadores e patrocinadores. Modas Amigas da Paula Gama, Gevanzo Joias,
Thaís Silva Fotografia, que tá sempre aqui fazendo o nosso making off, e depois que terminar aqui a gente vai fazer foto, vamos colocar tudinho lá no Habla Empreendedora, depois as meninas também vão deixar aqui as suas redes sociais. Quero agradecer a Orbe Studio, que é onde a gente grava esses episódios maravilhosos, a Reibe Produções da Rede TV Paraná, que acredita nesse projeto incrível, Habla Empreendedora, fazendo 1 aninho. Cláudia, deixa as suas redes sociais, quem quer mais de Cláudia. @psi Cláudia Regina Kluck, K-L-U-C-K. Vai estar em algum lugar aqui da sua tela, as redes sociais. Rosana, suas redes. O meu é o ROH Pereira 20. Esse é o meu Instagram. Obrigada, Rô. Camila, agora é o seu. O meu Instagram é @CamilaDecoraCWB. Camila Decora CWB. Luciana. @editora Bonilaure, e entre no site editorabonilaure.com.br. Ali eu tenho dicas para escritores, tem um blog, vários artigos, bem legal. E agora o site ele tá em mais de 10 idiomas. Uau! E o meu, Roberta da Trindade _ Habla Empreendedora, Efoco Soluções, minha empresa de recrutamento e desenvolvimento comercial, e Habla FM. Segue tudo lá, gente. Tem informação para você de todo jeito. Finalizando, tá? Eu acho que a gente tem um tempinho ainda, bem rapidinho, mas eu quero que vocês finalizem com aquela frase potente do coração de vocês para o coração da nossa audiência. Rapidamente, Rosana, uma frase para as pessoas Siga que em frente. Siga em frente, ótimo. Cláudia? Mulheres exaustas, vamos? Camila? É uma pergunta. Você tem a capacidade de ser você mesma? Você tem a capacidade de ser você mesma? Ó, que pergunta potente. Lu? Não delegue a ninguém a responsabilidade que é só sua de ser feliz. E a minha? Quem é que duvida do poder de uma mulher com microfone e propósito, hein, gente? Encerramos aqui com esse mantra do Habla Empreendedor. Obrigada por sua audiência. Até mais. Tchau.